Amados, graças e paz, vamos dar continuidade à nossa série de estudos Guia Fácil para Entender o Apocalipse. Estamos estudando o capítulo 1. Capítulo 1, 2 e 3 tratam da era da igreja. Então estamos estudando o capítulo 1, paramos no versículo 13, hoje vamos ver a partir do versículo 14. Antes quero dizer que já falamos sobre profeta, sobre profecia, sobre como entender uma profecia, o que aprender no livro de Apocalipse, e que o Senhor nosso Deus aplique ao seu coração esse estudo de forma a te fortalecer, para você continuar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor nosso Deus. Querido Deus, te louvamos por essa oportunidade. Te agradeço por poder expressar a tua palavra. Que o Senhor possa, à luz do teu Espírito Santo, aclarar as mentes e os corações para continuarem em plena obediência e também desejosos de aprender mais de Ti. Te louvo, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Apocalipse capítulo 1, versículo 14, mostra aquele que tem os cabelos tão brancos quanto a neve. Diz assim, sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos como uma chama de fogo. Então, quando Jesus ele foi crucificado, o cabelo dele estava desarrumado, de modo que a coroa de espinhos espetada ali em sua cabeça provavelmente formou coágulos de sangue nos cabelos, mas agora aqui a gente vê algo fantástico, O Senhor com aquele corpo que é o corpo que teremos, assim como ele é, o veremos. Nós seremos transformados, porque agora o seu cabelo é como o cabelo de Deus. Na visão de Daniel, no capítulo 7, versículo 9, Daniel tem uma visão do ancião. E ele diz assim: eu observei até que os tronos foram postos, e o ancião de dias sentou-se, cujas vestes eram brancas como a neve, e o cabelo da sua cabeça como pura lã. O seu trono era como chama ardente, e suas rodas como fogo abrasador. Quando a gente olha para Moisés, enquanto ele estava ali no deserto, ele disse aos hebreus: o Senhor, o seu Deus, é Deus zeloso e fogo consumidor. Deuteronômio 2, 24. Então, os olhos de Jesus, eles ardiam como fogo enquanto examinava as 7 igrejas, e fica claro para mim e para você que nada escapa do olhar penetrante de Jesus, porque ele podia e pode ver toda boa e toda má ação das gerações em todos os séculos, na história e no contexto da sua igreja. É importante a gente atentar para isso. Versículo 15 diz: seus pés reluziam como metal quando é refinado em fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Aqui é uma convocação, levante-se, esmague os seus inimigos. No Antigo Testamento, no livro de Miqueias, capítulo 4, versículo 13, Deus ordena aos hebreus que se levantem e esmaguem seus inimigos com pés de bronze. Esse é um aviso, de que o Senhor nosso Deus ele vai julgar a todos. 2 Coríntios 5,10 diz: pois todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. E o texto mostra que a voz do Senhor bramiu como as ondas poderosas do mar. Era a voz daquele que falou para trazer tudo à existência na criação, descrita lá em Gênesis capítulo 1, versículos de 1 a 31. Ele é a voz daquele que ressuscitará os mortos no arrebatamento, a voz poderosa que tem autoridade sobre a criação, como nos mostra o Salmo 33, versos de 6 a 9, que diz assim: os céus foram criados mediante a palavra do Senhor, e todos os corpos celestes pelo sopro da sua boca. Ele recolhe as águas do mar num vaso, e dos abismos faz reservatórios. Toda a terra teme o Senhor. Tremam diante dele todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. Então, fica claro que Jesus é o nosso Deus. Versículo 8 de Apocalipse 1 mostra isso. Que também ele é o nosso sumo sacerdote, como vimos no versículo 13 de Apocalipse 1. E também é o nosso juiz, como nos mostra o versículo 15 aqui. Então, o que a gente precisa entender é que dentro desse contexto do conteúdo do Apocalipse, é como se o apóstolo João
ele tivesse sido colocado numa máquina do tempo, né, divina, em que ele foi lançado aqui em pleno século XXI e depois levado de volta ao século I para escrever sobre o que ele havia visto. E ele teve que usar uma linguagem fenomenal, né, fantástica, para descrever o que viu. Então é importante também a gente entender que a mesma voz da criação é a voz que vai dizer, né, a trombeta vai soar, e é a voz que vai nos chamar dos mortos, para que venhamos com os corpos transformados, glorificados, nos encontrar com o Senhor nos ares. Versículo 16 de Apocalipse 1 diz assim: tinha em sua mão direita 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada com 2 gumes afiados. Seu rosto era como o próprio sol quando brilha em todo o seu resplendor. Então, uma espada mais afiada, né? mais afiada que qualquer outra espada de 2 gumes. O que Jesus está nos mostrando? Jesus nos diz que as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. Embora haja várias interpretações, né? Não vou entrar nas outras interpretações, mas vou falar daquilo que você querendo pode me procurar depois, eu posso passar as outras interpretações. Mas eu caminho na direção de que esses anjos somos nós, os líderes, os pastores, os líderes espirituais das igrejas, né? Que fomos designados por Deus, e cabe a cada um desses líderes cuidar, né, na dimensão da submissão e discernimento, orientado pelo Espírito Santo, da noiva do Cordeiro. Pois está na mão direita de Jesus, mostra o valor especial que um líder tem. A preciosidade para Jesus, né, que nos tem como seus bens preciosos que cuidam da sua noiva. A palavra nos diz que a espada afiada de 2 gumes representa a palavra de Deus, né? Hebreus 4:12, na versão da Bíblia a Mensagem, diz assim: tudo o que Deus diz é sério. O que ele diz acontece. Sua poderosa palavra é aguda como o bisturi e capaz de cortar tudo, sem dúvida. Seja desculpa, seja dúvida, mantendo-nos abertos para ouvir e obedecer. Nada, nem ninguém está fora do alcance da palavra de Deus. Não se pode fugir dela, não há como. Está vendo aí? Hebreus capítulo 4, versículo 12 e versículo 13. Ou seja, Jesus ele vai lidar com a sua igreja por meio da sua palavra. E tendo em vista que a Bíblia é uma espada muito eficaz, né, que penetra e corta em ambos os sentidos, é prudente, né, que nós, líderes e servos, né, todos somos servos, todos somos ovelhas, na verdade. É prudente que a gente se dedique a ouvir o que ela tem a nos dizer sobre Jesus, né, e julgar de acordo com os padrões da palavra, não com o nosso achismo. Tá? Eu me entristeço muito, porque eu vejo muitos líderes hoje com muito achismo, sem dependência plena do Espírito Santo. Então, amados, Jesus, ele é conhecido como o sol da justiça, ele é conhecido como a luz do mundo. Sendo assim, João, sem sombra de dúvidas, ao contemplar o rosto de Cristo, ele contemplou a glória mais plena, a Shekinah. Olha que lindo isso, não é? Isso é lindo. Como ministros, temos que nos valorizar. Mas, em primeiro plano, temos que valorizar aquele que nos atraiu para si e nos deu esse privilégio de sermos propagadores, de sermos portadores da sua luz. Versículo 17 de Apocalipse 1 diz: assim que o admirei, caí a seus pés, como se estivesse morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último. Então, nada antes ou depois. Uma pergunta para você. O que você faria se você estivesse frente a frente com Jesus? Né? João, o texto nos mostra que ele desmaiou. Só que Jesus não o deixou ali deitado. Né? Ele pôs a mão sobre João e disse: não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último. Então, a gente entende claramente que não houve nem nunca haverá ninguém, né, igual a Jesus. Nunca houve antes, não há hoje e nem haverá depois.
Nada veio antes dele e nada virá depois dele. Nunca houve um momento em que Jesus não existisse e nunca haverá um momento em que ele não exista. Ele existe desde a eternidade para todo sempre. Salmo 41, versículo 13 diz assim, ó. Verso 13 diz assim: Bendito seja o Eterno, o Deus de Israel, sempre, sempre, sempre. Amém, amém e amém. Então, estaremos na presença daquele que ocupa um trono do qual os céus e a terra fogem. E veremos Jesus Cristo nesse momento como a pessoa da Galileia ali dos tempos antigos, mas também como Deus que continua sob o controle de todas as coisas. Jesus continua sendo aquele que dirige a história da humanidade. Momento de pandemia, muitos cristãos desfalecendo na fé, muitos cristãos resmungando, murmurando, não estão entendendo, não estão exercitando a fé inabalável. Versículo 18 em Apocalipse 1 mostra que ele tem a chave. Eu sou o que vive, estive morto. Mas eis que estou vivo por toda a eternidade e possuo as chaves da morte e do inferno. Então Jesus diz a respeito de si mesmo que ele é aquele que vive. Ele diz também que ele esteve morto. Mas ele diz também que está vivo para todo o sempre. Então, ele ressuscitou dos mortos e nunca mais vai morrer novamente. Então a gente entende que a crucificação de Jesus não vai se repetir, né? Ele tem as chaves, portanto está sob o total controle e comando da morte e do inferno, porque Jesus conquistou na cruz as chaves da morte e do inferno. Quando Jesus ressuscita dos mortos, Atos capítulo 2, versículo 31 diz assim, 31 a 36, vai dizer: Antevendo isso, profetizou sobre a ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro, e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas deste fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vós agora vedes e ouvis. Porquanto Davi não foi elevado aos céus, mas ele mesmo declarou: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado dos teus pés. Sendo assim que todo o povo de Israel tenha absoluta certeza disso. Esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Messias. Olha que lindo, né? A palavra de Deus é fantástica, é maravilhosa, é fortalecedora. Tem gente que tem medo de ler Apocalipse, né? É por isso que João nos diz, assim como nós, né, João, ele experienciou que a gente não precisa temer a morte ou o inferno. Sendo assim, amados, por que algumas pessoas têm medo de ler o livro de Apocalipse? Né? Por que tem tanto medo? Quando, na verdade, a gente está vendo aqui. O livro de Apocalipse é um livro sobre consolo. Afinal, Jesus removeu o ferrão da morte e do inferno para nós que o seguimos de forma livre, né, e desimpedida. Então é importante que a gente entenda isso e que a gente valorize o presente de Deus para nós. Ele tem as chaves. No livro de Apocalipse nós temos alusão em 4 textos, a 3 tipos de chaves. Apocalipse 1,18 nos mostra a chave do Hades e da morte que Jesus tem em suas mãos. Em Apocalipse 3,7, a chave de Davi. Apocalipse 9,1, a chave do poço do abismo. E Apocalipse 21 também a chave do poço do abismo. Então esse é o Deus a quem a gente serve. Esse é o Jesus que nos salvou. Esse é aquele que nos convoca a penetrar na sua palavra para entendermos o real sentido da vida cristã. O real sentido de olhar para frente e dizer: Cristo é a minha esperança. Reflita sobre isso. Os dias são difíceis, os dias são maus. Mas nenhum dia para o cristão é ruim ou difícil de superar, se continuarmos na dependência do grande Deus e na esperança do nosso encontro com o Senhor Jesus, onde habitaremos na eternidade com Ele para todo sempre. Amém? Fiquem com Deus.